uns erros crassos nessa mensuração do IDH, o que colocaria a gente, talvez, nas posições mais abaixo. Por exemplo, o índice mensura de maneira muito superficial a inclusão de algumas ditaduras, como Venezuela e Arábia Saudita. A Arábia Saudita está bem à frente do Brasil. A Arábia Saudita, para quem não sabe, não dá sequer direitos civis às mulheres. Sim. A Venezuela está empatado conosco lá. Eles não percebem que um governo autocrático pode matar as pessoas. Eu acho que nem entra nisso no cálculo deles. Elementos falhos, eu acho que são graves na aferição de educação, por exemplo. Eles medem simplesmente a taxa de alfabetização e o tempo de permanência na escola. Ora, a gente viu no PISA, semana passada, que esses dois fatores por si só não medem rigorosamente nada. As pessoas saem, os alunos saem analfabetos funcionais das escolas e o tempo que você permanece lá não necessariamente produz uma educação aproveitada, como revela o próprio PISA. Um ano de estudo não pode ser equiparado no Brasil a um ano de estudo na Coreia, nos Estados Unidos, em Hong Kong. A expectativa de vida. Expectativa de vida é uma coisa que a gente até falou no último programa, em relação a não tem necessariamente a ver com qualidade de vida. Você pode estar preso a aparelhos até os 90 anos, mas não tem exatamente uma expectativa de vida. O principal erro, que a gente vai falar disso muito hoje, é na desigualdade de gênero, que seria que algumas mulheres ganham menos que os homens. Olha, as mulheres, no Brasil, têm melhores condições de saúde e educação hoje. Elas se educam mais, têm melhores condições e vivem mais. A comparação que foi feita entre os homens e as mulheres, por exemplo, com mesma formação e mesmo títulos acadêmicos, aí os salários, de alguma forma, se equiparam. Eles vão encolhendo. O problema são as escolhas das mulheres em áreas que pagam menos no mercado, mulheres que passam anos a mais estudando também, mulheres que abandonam ou abdicam ou interrompem a carreira por causa da gestação, por causa de casamento, da criação de filhos. Ou seja, mas esses são os erros. Eu acho assim, de uma maneira geral, no escopo geral, Edgar, eu acho que o IDH baixo, que é baixo ainda no Brasil, vem de uma tradição que todo mundo sabe, uma tradição escravagista, exploratória, política pública de privilégio e, sobretudo, essa coisa cultural do Brasil de funcionalismo público, entendeu? Isso é muito ruim para o empreendedorismo. Empreendedorismo, quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil, a gente acha que é o Odebrecht, é o Roberto Marinho. Não é isso, é o padeiro, é o sorveteiro que tem que pagar 3 vezes o salário do empregado para o Estado, entendeu? Essa cultura de inchaço do Estado, que faz com que o Estado seja feito para o funcionalismo público, que paga salários astronômicos. Não estou dizendo mal desse funcionalismo, mas assim, é uma cultura que não existe país que se desenvolve e que cresce à revelia de um empreendedorismo. Você pega os principais IDHs, Singapura, Hong Kong, Estados Unidos. O principal, outro erro também que eu queria dizer, é em relação a um erro clássico, a desigualdade de renda. Desigualdade de renda, Singapura é um dos países com maior desigualdade do mundo, só que todo mundo é rico. Eu lembro da Margaret Thatcher respondendo a um parlamentar, falando, não, a desigualdade do seu governo cresceu. Sim, mas os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres também. Ou seja, você está com raiva e inveja dos mais ricos que ficaram mais ricos que você, mas o seu salário também aumentou. Não é a desigualdade que é o problema, é a miséria, é a pobreza absoluta que reina em grandes trechos aqui do Brasil. Porque esse relatório, né, ele mostra que o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, quer dizer, fica à frente apenas do Catar. 1% dos mais ricos no Brasil concentra quase 30% da riqueza do país e os 10% mais ricos, 42%. Então é uma desigualdade social bem grave aí. Mas a questão é a pobreza. A pobreza social é a miséria. Se você tira... a gente está tão mal colocado. A gente falou do Bill Gates esses dias. O Bill Gates, o que ele faz? Ele alavanca, ele puxa, ele toma, ele fica rico, ele doa o dinheiro dele, mas é um bom empreendedor, que eventualmente puxa a economia para cima, gera emprego, gera trabalho, gera dividendos. Uma última coisa, que é o que o IDH falou que eu acho relevante, que é o acesso à tecnologia, à formação qualificada, que no Brasil também é muito insuficiente, que pode ser sentido nas próximas gerações. E eu acho que isso tem a ver também com a cultura de funcionalismo público. Os brasileiros não estão interessados em ter uma formação qualificada, eles estão muito mais interessados, o brasileiro que quer ascender socialmente, a entrar para o Estado. E o Estado, que se alimenta de si mesmo, nunca vai gerar um país mais desenvolvido. O Adriles, rapidinho, você fala aí, né, da questão, será que, quando você coloca, né, a mulher também, a opção por escolhas, as escolhas serem escolhas onde se
paga menos, pelo que eu entendi do que você falou aí. Mas não seria uma falta de opção e que agora vem sendo revertida a partir de movimentos sociais, de mulheres que reivindicam igualdade de salários? Porque a desigualdade, ela vai sempre existir por uma escolha individual, né? Dentro da liberdade e da capacidade de cada um. Eu não estou nem falando da questão do excludente ali, né? Das pessoas que são excluídas das possibilidades, né? Que ficam à margem da sociedade. Isso vai ser sempre uma questão social, né? Mas isso também, essa diminuição das diferenças, elas vêm, a meu entender, basicamente em decorrência de um levante das mulheres estarem dizendo, olha, isso não é justo, queremos equiparação em diversas áreas, exercemos as mesmas funções e queremos o mesmo salário. Por exemplo, antes eu acho que uma mulher era completamente desencorajada a ser médica. Isso é pra... Sabe assim? Sim, eu tenho uma amiga que ela é uma das, sei lá, é a segunda cirurgiã do aparelho digestivo formada pela USP de Ribeirão Preto. Por quê? Porque era muito complicado ali. Era muito machista o ambiente. Eu acho que durante muito tempo as mulheres foram a síndrome de achar que você não pode, sabe? Que você não vai conseguir. E muitas mulheres acho que optaram por ser enfermeiras, por exemplo, durante muito tempo. Sim. Agora eu acho que já muitas acreditam que sim, podem ser grandes cirurgiãs, podem ser top em qualquer segmento que escolherem. Não são todas que, por exemplo, escolhem ser dermatologistas, que eu acho que pode ter havido um movimento, por exemplo, disso. Já houve pesquisas, já houve atuações nesse sentido. Por exemplo, nos países escandinavos, pelo que eu li há muito tempo atrás, fizeram essa tentativa de equanimidade entre as profissões. O que aconteceu? As mulheres continuaram a escolher profissões que não são tão rentáveis quanto os homens, como enfermeiras, dermatologistas, cuidadoras, dermatologista é muito rentável agora. Entendeu? Pois é, tudo bem, pode ser. Mas tem um grande pensador chamado, que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson, que ele fala exatamente nesse conhecido corte. nosso. Muito o Jordan tem primeiro. E ele faz esse corte que eu acho brilhante, porque algumas mulheres, ele fala assim, não, porque o movimento quer que as mulheres sejam executivas, querem ir pra frente. E ele fala, a vida de um executivo é uma merda. Você trabalha 14 horas por dia, você tem um senso de competitividade enorme. Grande parte das mulheres, segundo pesquisas feitas por ele, elas têm realmente essa iniciativa, elas se jogam no mundo executivo, são grandes advogados ou grandes empresários, mas chega um momento da vida, com 30 e poucos anos, que a condição biológica talvez fale mais alto, aí é uma grande discussão, que elas querem ser mãe, elas querem uma qualidade de vida maior, elas querem ter filhos, eventualmente elas abdicam desse tipo de grandes cargos executivos para uma vida mais familiar, mais contida com um emprego que talvez renda menos. Mais uma vez, o pesquisador Thomas Sowell, americano, fez uma pesquisa em nível quase mundial e ele fala que quando estão equiparadas nas mesmas condições socioeconômicas, em geral, o salário é muito parecido. Então, essa discussão se é uma coisa cultural imposta ou se é uma coisa também biológica, inerente em relação ao que a mulher quer, gera muita discussão, gera muito contraste.